nome Entrelinhas, ele surgiu da ideia de você ficar entre as linhas, porque você tem um monte de novelo de linha e um monte de ideias na sua cabeça. Então, literalmente, quando você está trabalhando com crochê, você tem agulha e várias linhas, várias opções de cores, como vocês viram no ateliê. Então, essa é a ideia, é você estar entre as linhas. Meu nome é Luciana, sou dona de um ateliê, o Entrelinhas. Contando um pouquinho para vocês sobre a história do amigurumi, o amigurumi é uma arte japonesa de criar boneco. A base, né, do amigurumi é um boneco feito de crochê ou de tricô. No meu caso aqui, né, no nosso ateliê, nós criamos ele a partir do crochê. Para o japonês, ele não é só um boneco de crochê ou um boneco de tricô. Eles acreditam que quem recebe amigurumi de presente é você que tá ofertando, né, esse presente, você tá desejando à pessoa boa sorte e prosperidade. Por isso que ele foi tão difundido na cultura deles e agora na nossa cultura. Falando um pouquinho sobre a trajetória do ateliê, eu comecei a desenvolver a arte, né, aprendi a fazer crochê por volta dos 5, 6 anos de idade. A partir dos 10 anos de idade, eu já fazia o crochê, a arte, para poder vender. Então eu comecei a vender com uns 10 anos. Na primeira fase minha, essa vontade de montar um ateliê, tive o Baby-Lu. O Baby-Lu era voltado para enxoval de neném. Então eu fiquei com o Baby-Lu dos 15 anos aos meus 22, 23 anos. Dei um tempo, dei uma parada no ateliê e voltei com o ateliê por volta dos meus 30 anos. Ainda chamava Baby-Lu. Mas quando meu filho nasceu em 2018, eu tive uma reviravolta, porque eu aprendi a técnica do amigurumi, que eu queria muito, que era uma coisa assim que eu já me imaginava, eu gostava da ideia de fazer bonequinhos e tal de crochê, só que eu não conseguia desenvolver a técnica até então, e de repente a vontade surgiu e eu comecei a desenvolver os bonequinhos. Então aí veio os bonequinhos do Entrelinhas, com o nascimento do Heitor. E aí foi um movimento que foi só crescendo, mesmo tendo o problema que a gente teve de pandemia, a gente começou a vender mais pela internet e tudo, divulgação em feirinhas. Hoje na internet nós temos N receitas de como fazer um bonequinho de crochê. Só que eu não consigo acompanhar, fazer o bonequinho através de uma receita. Por quê? Eu acredito que o bonequinho de crochê, como ele é um artesanato, gente, ele precisa ser único. Daí o logo, né, a bio do Entrelinhas. É um presente único, assim como você. Por quê? Não vai existir 2 bonequinhos iguais do Entrelinhas. Você pode me mandar pedir, assim, fazer uma encomenda de 15 bonequinhos. Cada um vai ter uma identidade, como se fosse um DNA dele. Cada um vai ter uma impressão digital. Eles não vão ser 100% iguais, eles vão ser parecidos esteticamente, mas idênticos eles não vão ser, tá? É isso que é o interessante, é o gostoso de você trabalhar com essa arte. Às vezes eu desenho, faço um croquis, como se eu estivesse fazendo um desenho. Eu queria que essa bonequinha, ela usasse o sapatinho marrom, o vestidinho dela fosse lilás, o cabelinho dela fosse loirinho. Então, a partir dali, eu vou tirar a identidade da bonequinha e vou fazer a bonequinha. O crochê, na minha vida pessoal, hoje, ele é uma terapia. É uma terapia e é uma forma da gente relaxar, da gente reduzir o estresse do dia a dia, da gente trabalhar a própria ansiedade. E, gente, cá entre nós, é um sonho de criança você poder desenvolver tantos brinquedos, tantos bonecos. E olha, eu posso brincar com eles antes de entregar pro cliente. Vocês querem o quê? Isso é fantástico. Você pega o bonequinho, tira foto do bonequinho, brinca com o bonequinho, conversa com o bonequinho, depois dá tchau pra ele. Fala assim, tchau, filhinho, agora vai morar em outro lugar. Isso é muito legal, né? Você se diverte com a sua arte. E, assim, é sensacional essa parte. Então, hoje, eu tenho a minha pesquisa de... Tem uma equipe que trabalha na minha pesquisa de desenvolvimento de produtos. Nada mais são do que os meus filhos. Né? Tem um Heitorzinho, tem 6 anos, ou seja, se ele falar mamãe faz super-herói tal que vai sair, ok, com certeza vai sair. E a Maria Luísa, ela já também tem a marca dela,
né, ela já desenvolve os produtos dela, já tem a marca dela, mas ela também não deixa de dar opinião de bonequinho, de bonequinhas, como que deveriam ser feitos. Melhor horário para tecer, a famosa madrugada. A madrugada, ela é amiga do artesão, onde tá tudo em silêncio, você tá de boa, de repente. Muitas vezes eu acordo no meio da noite, sento, pego um caderno e começo a desenhar, a colocar cores e aí eu vou criando. E já aconteceu de estar conversando com um amigo na internet, assim, à noite, e aí eu falo assim, peraí, tive uma ideia. Ela falou assim, o que foi, amiga? Eu fui criar um livro. Eu queria fazer uma capa diferente, colocar amigurumi na capa do livro. Ela, o que foi, amiga? Eu tive uma ideia. Ela falou assim, como assim? Eu tive uma ideia, vou começar a criar a capa agora. Aí, e fui mandando foto. Ela falou assim, vai mandando foto do preparo. A gente começou às 10 horas da noite, estão conversando lá, fazendo. E, de repente, quando foi umas 1h30 da madrugada, eu falei assim, cadê a capa? Era isso que eu queria. Agora ela tá criada. Porque, às vezes, assim, um bate-papo, uma conversa que a gente tem com uma pessoa, aquilo te remete às sensações. É igual quando você vai criar um boneco pra uma pessoa. Ela fala, eu quero um boneco pra minha neta. Tá. Qual modelo? Você sabe o modelo? Não, eu queria um boneco pra minha neta. Tá, mas vai ser parecido com ela? Não vai? O que ela gosta? Que cor que ela prefere? Porque, gente, se é artesanato, se é único, vocês concordam comigo que a gente precisa ter o máximo de informações possíveis sobre o cliente, porque a gente vai estar colocando tudo aquilo naquela peça pro cliente. O cliente vai ver ele e fala assim, nossa, mas é a minha cara. Essa é a ideia do artesanato. Infelizmente, as pessoas elas não valorizam o artesão. Não são todos, tá? Não são todos, mas ele não é tão valorizado. O artesão ele é mais valorizado em cidades históricas, em grandes festas que vem gente de fora. Ele é valorizado. Dentro de tantas artes que nós temos hoje, na marcenaria, pintores, e a gente vê que precisa de mais conhecimento, que as pessoas, às vezes, muita gente acha que, como é manual, acham que, mas isso é facinho de fazer. Ela não vai ser, porque é artesanato é único, ele é manual, não tem como ele ser idêntico. Às vezes o próprio ponto seu de crochê, num dia ele vai estar de um jeito, no outro dia ele vai estar completamente diferente. Então, assim, não existe o mesmo boneco idêntico. De algumas técnicas do próprio amigurumi, você tem uma técnica que chama fio conduzido, que às vezes você usa 2, 3 cores, terminar uma cor para começar outra. Você vai conduzindo um fio em cima do outro e vai colorindo a peça entre linhas.